Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Galera, segura essa que ninguém esperava. Ronaldinho Gaúcho, sim, o bruxo, o mago, o cara que encantou o mundo com dribles desconcertantes e sorrisos encantadores, soltou uma daquelas declarações que fazem todo mundo parar o que está fazendo e prestar atenção. Durante uma entrevista descontraída num evento em Lisboa, o ex-craque do Barcelona, Milan e seleção brasileira foi perguntado sobre os times brasileiros que ele acha que estão surpreendendo no cenário atual. E adivinha só? No meio de tantos gigantes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e companhia, Ronaldinho não pensou duas vezes, Bahia tá jogando muita bola. Tão fazendo um projeto bonito lá. Pronto. Bastou isso para a internet ir à loucura. A fala do bruxo foi como um fósforo jogado num barril de pólvora. Em questão de minutos, o nome Ronaldinho e Bahia estavam nos trending topics. O comentário, aparentemente simples, pegou todo mundo de surpresa e levantou uma enxurrada de especulações sobre o que estaria por trás desse elogio. Estaria Ronaldinho considerando uma parceria? Um cargo no clube? Ou apenas foi um reconhecimento sincero? A verdade é que quando Ronaldinho fala, o mundo ouve. E dessa vez, o mundo ouviu e reagiu. E olha que o contexto em que ele falou isso foi curioso. Ronaldinho estava participando de um painel ao lado de ex-jogadores europeus, como Luís Figo e Francisco Totti, numa conversa informal sobre a evolução do futebol nos últimos anos. Agora, ver ele mencionar o Bahia dessa forma, com tanto entusiasmo, acendeu um alerta nos bastidores do futebol. Será que o bruxo está envolvido com algo por trás dos panos? Uma aproximação com o Grupo City, que administra o clube baiano. Uma possível função de embaixador internacional? Há quem diga que Ronaldinho pode estar sendo cotado para participar de projetos de expansão de marca do Bahia fora do Brasil, especialmente em mercados europeus. Lembremos que o Bahia tem investido pesado em estrutura, categorias de base e marketing, tudo com a chancela de um dos maiores grupos de gestão esportiva do planeta. E uma figura carismática como Ronaldinho cairia como uma luva para esse projeto. Seria o casamento perfeito entre carisma, história e projeto inovador. Essa repercussão se intensificou ainda mais quando páginas espanholas e italianas começaram a levantar possibilidades de Ronaldinho estar sendo sondado para assumir alguma função institucional em clubes ligados ao Grupo City. Isso inclui, claro, o próprio Bahia, mas também poderia envolver parcerias cruzadas com times europeus. O que mais chama atenção nisso tudo é que Ronaldinho, mesmo após a aposentadoria, segue sendo um dos nomes mais fortes no imaginário futebolístico mundial. Sua simples presença em qualquer projeto já atrai holofotes, investimentos e, claro, fãs. É só lembrar do que aconteceu quando ele apareceu no estande do Barcelona no último ano, multidões, capas de jornais e vídeos viralizando aos montes. Se o Bahia realmente quiser se consolidar como uma potência moderna e global, contar com Ronaldinho, nem que seja como garoto propaganda, seria um movimento de mestre. E, cá entre nós, com essa fala positiva que ele deu, o terreno já foi preparado. Claro que tem muita gente dizendo que pode ter sido só um comentário inocente. Afinal, Ronaldinho é conhecido por ser gente boa, falar com todo mundo, elogiar o que vê de bom no futebol. Mas será mesmo? A forma como ele falou, o brilho no olhar, o sorriso malicioso que apareceu quando citou o Bahia, tem coisa aí. Quem acompanha o bruxo sabe que ele não joga palavras ao vento. E mais do que isso, ele tem um histórico de se envolver com projetos que fogem do óbvio, que têm alma, que trazem algo novo. Foi assim quando ele escolheu ir pro Querétaro, no México, num movimento inesperado, mas que acabou sendo um sucesso de público e repercussão. Então, não dá para ignorar. Se tem fumaça, tem fogo. E dessa vez, a fumaça veio direto da Bahia, passando por Barcelona e pegando fogo em Lisboa. O futebol brasileiro pode estar presenciando o início de uma parceria histórica, e tudo começou com um elogio.
Os torcedores do Bahia, claro, ficaram em polvorosa com a declaração. Em grupos de WhatsApp, perfis de torcedores e páginas nas redes sociais, o assunto dominou o noticiário. Ronaldinho no Bahia seria um sonho, dizia um post com milhares de curtidas. Outro jamais ousado falava, imagina Ronaldinho como embaixador do Bahia na Europa? O mundo ia olhar para a gente diferente. Não demorou muito para alguns veículos da mídia baiana começarem a apurar se existe algum tipo de conversa entre as partes. Até o momento, ninguém confirma nada oficialmente, mas também ninguém nega. E isso é o que deixa tudo ainda mais interessante. Quando há um desmentido claro, a especulação morre. Mas o silêncio alimenta o burburinho. Nos bastidores, dizem que Ronaldinho tem bons contatos com pessoas ligadas ao futebol do Nordeste e já teria até visitado Salvador discretamente nos últimos meses. Coincidência? Ou um movimento estratégico? A conexão entre Ronaldinho e Salvador não é de hoje. Embora ele nunca tenha jogado por clubes baianos, ele já participou de eventos beneficentes na cidade, tem amigos próximos que moram lá e inclusive já comentou em outras ocasiões que gosta muito da energia do povo baiano. E a torcida tricolor, apaixonada como poucas, já demonstrou que abraçaria o craque de braços abertos. Seria algo icônico. Imagine Ronaldinho participando da inauguração de um novo centro de treinamentos, cortando a fita ao lado de dirigentes, ou até mesmo lançando uma camisa especial do Bahia com sua assinatura. A fusão entre a magia do futebol e a tradição do clube ganharia proporções épicas. O Bahia já tem uma das torcidas mais vibrantes do país. Colocar um nome do porte de Ronaldinho no meio disso só potencializaria ainda mais o projeto de expansão da marca. Não é exagero pensar que isso pode colocar o clube num novo patamar internacional. O impacto internacional dessa fala também não pode ser ignorado. Sites como Marca, Gazeta dello Sport e até a inglesa Furfurtu fizeram matérias sobre a citação do Bahia por Ronaldinho. Em todas, o tom foi de surpresa e curiosidade. Por que Ronaldinho elogiou justamente o Bahia? A pergunta se espalhou como um quebra-cabeça que os jornalistas do mundo todo estão tentando montar. E é exatamente isso que faz o futebol ser mágico, as conexões inesperadas, os encontros improváveis, os caminhos que ninguém espera. E Ronaldinho sempre foi mestre nisso. Ele mesmo já disse uma vez que a bola leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Talvez esteja sendo levado, agora, para Salvador. E se esse for o caso, o mundo do futebol vai ter que se adaptar a uma nova realidade onde o Bahia aparece como protagonista num palco que sempre foi dominado por poucos. Isso muda tudo, principalmente a visão internacional sobre os clubes brasileiros fora do eixo tradicional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Agora, do ponto de vista estratégico, o Grupo City também tem muito a ganhar com esse tipo de associação. Ronaldinho é uma das figuras mais reconhecidas do futebol global, com passagens marcantes por clubes europeus e idolatria mundial. Tê-lo como rosto de um projeto moderno, promissor e ousado como o do Bahia pode ser um divisor de águas para a estratégia internacional do clube. A ideia de criar uma ponte entre Salvador e as principais capitais do futebol europeu ganha muita força com um nome como o do Bruxo. Afinal, ele já tem portas abertas em Barcelona, Paris, Milão, Londres. Ele literalmente conhece os bastidores dos maiores clubes do mundo. E isso, meus amigos, não tem preço. Se esse movimento se confirmar, o Bahia não estará apenas subindo de nível dentro do futebol brasileiro. Estará, na verdade, abrindo alas para ser visto como um dos clubes mais interessantes da América Latina. Um projeto novo, vibrante e agora com um toque de genialidade. A mídia esportiva brasileira, claro, também embarcou forte nessa história. Programas de debate, colunistas e até jornalistas que cobrem o mercado de transferências começaram a se perguntar se há algo concreto. E como o nome de Ronaldinho sempre rende, o assunto ganhou horas de discussão. O que o Bahia tem de especial para chamar a atenção do Ronaldinho? Perguntava um comentarista.
A resposta, embora ainda envolta em mistério, pode estar justamente na proposta de fazer algo diferente, de inovar sem perder a essência. E Ronaldinho, como símbolo máximo da criatividade e da liberdade no futebol, talvez veja no Bahia o reflexo de tudo aquilo que ele acredita. Um time que está se reinventando, mas mantendo sua alma. Uma torcida apaixonada, um projeto internacional, uma cidade que respira futebol. Tudo isso somado cria o cenário perfeito para um novo capítulo na história do esporte brasileiro. E a julgar pela reação, esse capítulo pode começar a ser escrito muito em breve. E no meio disso tudo, surgem também teorias mais ousadas. Há quem diga que o Bahia poderia estar preparando algo ainda mais bombástico, uma parceria em projetos sociais ou até mesmo a criação de um centro de desenvolvimento esportivo com o nome de Ronaldinho Gaúcho. Isso faria total sentido dentro da filosofia do Grupo City, que costuma integrar ações sociais aos seus projetos esportivos. E Ronaldinho tem histórico de envolvimento com causas sociais, principalmente voltadas para crianças e jovens. Imagine um Instituto Ronaldinho Bahia, voltado para educação, esporte e cultura, com estrutura de ponta e apoio internacional? Seria um golaço dentro e fora de campo. A verdade é que as possibilidades são muitas. E enquanto nenhuma confirmação oficial vem à tona, a especulação só cresce. E como todo bom rumor, quanto mais silêncio dos envolvidos, maior o barulho nas arquibancadas, nas redes e nas rodas de bate-papo futebolísticas. No fim das contas, o que Ronaldinho disse foi simples. Mas às vezes, basta uma frase para mudar tudo. O Bahia tá jogando muita bola virou a centelha de uma narrativa que ainda vai render muitos capítulos. Pode ter sido só um elogio sincero de um craque que reconhece um bom trabalho. Ou pode ter sido o início de uma movimentação de bastidores que vai levar o Bahia a um novo nível. De uma forma ou de outra, o torcedor tricolor já está sonhando alto, e com razão. Quando Ronaldinho aponta para um lugar, o mundo inteiro olha. E agora, ele apontou para Salvador. Fica a pergunta, será que vem aí um Ronaldinho versão tricolor? Ou será apenas mais uma lenda urbana do nosso futebol? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, o futebol brasileiro está em ebulição. E o Bahia, com ou sem Ronaldinho, já se coloca como um dos clubes mais interessantes do país. Mas com Ronaldinho, com Ronaldinho seria simplesmente mágico. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.